Queridos alunos, então, dando sequência ao nosso trabalho de contestação, a gente fez uma estruturação de uma contestação de um modo geral. Eu vou avançar alguns tópicos, lembrando que vocês vão receber o material de apoio de contestação, isso vai ficar tudo muito mais claro. Lembrando que eu sempre peço para vocês fazer essa estrutura que a gente vai terminar aqui hoje, várias vezes o seu caderno, até gravar, tranquilos? A gente aprende nos estudos, de modo geral, por sentimentos, né? O nosso cérebro reage a sentimentos. Então, às vezes, se você tem uma sensação de muito prazer ou de muita angústia, você tende a gravar aquilo. E o estudo normalmente não te dá aquele prazer absoluto. Nossa, prof, tive um orgasmo aqui estudando. Não é assim. Tampouco também vai te causar uma angústia, uma depressão tão profunda. E não discorde, né? Você é um abençoado de estar podendo estudar. Então, dito isso, a gente vai aprender, de maneira geral, muito mais pela repetição, certo? E aí vocês vão estruturar isso. Dito isso, vamos dar sequência. Nós fizemos a estrutura aqui lá, endereçamento, qualificação, preliminares. Então, vamos falar de preliminares, lembrando que ao final do último vídeo eu passo uma estrutura geral escrevendo com vocês, tá bom? Dando sequência então aqui, queridos, continuando nossa estruturação, né? Bob Esponja aqui nos representa. Preliminares. Prof, o que são as preliminares? Prof, preliminar é uma coisa gostosa que a gente faz antes do principal? Sim, se você pensou isso, você está certo. E sem saliência. Preliminar, se você está definindo na contestação, você está pensando em besteira, né? Eu sei que você está levando isso para o lado, como que eu posso dizer, de conotação prazerosa, de cunho amoroso. Acho que eu usei muitas metáforas aqui, tá ótimo. Mas eu estou falando de você reclamado, consegue justificar um preliminar, você talvez impeça com que aquele pedido seja julgado que você tem. Então, é algo gostoso que antes do mérito que vai ser proveitoso a você, ao seu cliente. As preliminares, não que a banca cobre esses conceitos, mas é só para fazer mais sentido para nós. Nós temos preliminares peremptórias, peremptórias, e nós temos preliminares dilatórias. Prof, e onde que isso vai intervir? Na forma como você vai terminar a conclusão do seu pedido, ok? Qual que é o pedido que eu faço para vocês? Vocês vão lá no artigo 485 do CPC. Se alguma das modalidades das preliminares que a gente for estudar agora estiver prevista lá, ela é uma preliminar peremptória. Portanto, ela leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito. E se não tiver no 485, ela é uma preliminar dilatória, então você vai pedir o acolhimento da preliminar. Professor Soleta é horrível, eu sei, a pensamento escritor é meio ruim mesmo. Mas voltando aqui, queridos, as preliminares elas podem ser dilatórias ou peremptórias, certo? Preliminar dilatória é aquela que ela vai atrasar a análise do processo, ou vai atrasar a análise de algum pedido do processo. Por isso que é dilatória, dilata. Preliminar peremptória é aquela que vai gerar a extinção do processo sem resolução do mérito. Por exemplo, os pedidos, nós falamos na aula de reclamação que eles têm que ser certo e determinado e com a indicação do valor correspondente, certo? Se eu não cumpro as regras de um pedido trabalhista, esse pedido é considerado inepto. Se o pedido é inepto, ele vai gerar a extinção do processo sem resolução do mérito. Perdão, a extinção do pedido sem resolução do mérito. Se eu faço um pedido sem indicar o valor, por exemplo, pedido condenatório sem indicar o valor, ele é inepto. Então, ele vai ser extinto sem o juiz apreciar se é certo ou se é errado. A extinção sem resolução do mérito, o juiz não aprecia se é certo ou errado. Agora, se eu peço que seja acolhida a preliminar de indevida concessão do benefício da justiça gratuita, por exemplo, eu não vou gerar a extinção do processo sendo acolhido, eu simplesmente vou atrasar a análise desse processo, no processo civil, ou aqui vou inviabilizar a concessão do benefício ao reclamante. Tranquilos? Então, ela não gera a extinção do processo, ela só inviabiliza a concessão de benefício. Então, ela só atrasa a análise do processo. Certo? A banca não cobra muito isso. Eu estou trazendo esse top. Para ficar você está trazendo, fica minha cara de palhaço. Não, não. É para facilitar você a saber o que pedir, a forma como pedir. Então, dando sequência, é o FDP, tá, queridos? É o nosso famoso FDP. Prof, como que eu escrevo a tese? Você vai continuar no FDP. Fato. Qual que vai ser o fato nas preliminares? A existência de um vício processual. Vai contar, por exemplo, que a pessoa ajuizou uma ação pedindo condenação criminal na Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho tem competência para determinar a condenação criminal? Não. Não é competência do juiz do trabalho. Então, nesse caso,
você tem um vício processual, que é o pedido de prisão feito a um juiz do trabalho. O direito, dispositivo e fundamentos, vai dizer que não está previsto no rol das competências do artigo 114. E aí você vai analisar isso gera extinção do processo sem resolução do mérito ou gera um atraso. Bom, o juiz não pode mudar isso. Então, é uma preliminar peremptória, que vai gerar a extinção do processo sem resolução do mérito. Na verdade, a extinção do pedido. Esse pedido não vai ser analisado pelo Poder Judiciário Trabalhista. Tranquilos? Vocês vão continuar no FDP nesse caso. E aí, queridos, uma dica: a gente vai começar a fazer a leitura. Tá feio isso aqui, mas vocês vão fazer remissão, lembrando que as remissões para nós sempre serão feitas a lápis, ok? E aí, Ramiro, tem que decorar essa foto? Não, não, vocês vão receber isso bem organizadinho. Isso que está de vermelho aqui, vocês vão receber no material de apoio de vocês de contestação. Mas então, onde que vocês vão tirar? Um clube ao réu antes de discutir o método, ou seja, antes de discutir o método, por isso que o nome é preliminar, alegar. Aí você vai vir aqui a lápis, escrever do lado, artigo 485 do CPC. Por quê? Porque é o 485 do CPC que indica quando o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, ok? Queridos, vamos lá. No clube ao réu, qual que é o trabalho que toda contestação que vocês forem fazer, vocês vão ter que fazer? Você vai lá no 337 e faz a leitura para ver se tem alguma dessas circunstâncias. Prof, como que eu vou ficar bom nisso? Quanto mais contestações vocês fizerem, mais correções vocês tiverem, mais gabaritos, melhor vocês ficam, ok? Então, primeira tese preliminar, inexistência ou nulidade de citação. Aí você vai escrever do lado A lá, artigo 852B da CLT, artigo 841 da CLT. Ramiro, primeiro, tarefinha de casa. Ler todos esses artigos que é para vocês escreverem na lápis. Eu vou explicar aqui de maneira séria, mas é para ler. Não é só para escrever e falar, dane-se, vou ser feliz. Não, faça a leitura. O artigo 852B, inciso 2 da CT, ele traz que não cabe citação por edital no rito sumaríssimo. Ou seja, o exercício vai te contar que você foi contratado pelo reclamado, que o processo está tramitando no rito sumaríssimo e que vocês foram citados por edital, para mim é um preliminar de nulidade da citação. Vai colocar da preliminar, letrada, nulidade da citação. Fato. O reclamado foi citado por edital, sendo que o processo corre pelo rito sumaríssimo. Direito. Ocorre que nos termos do artigo 852B da CLT, não cabe citação por edital no rito sumaríssimo. Dito, portanto, requer a extinção do processo sem resolução do mérito. Beleza? Ou vai informar para você que artigo 841 caput, que você foi, seu cliente foi intimado hoje para apresentar uma defesa amanhã. Entre a notificação e a audiência deve ser observado um prazo mínimo de 5 dias. Ramiro, de onde você tirou isso? Da vossa cabeça? Não, do artigo 841 do caput da CLT. Ele vai trazer que a audiência será primeiro desimpedida no prazo de 5 dias. E aí você vai suscitar a nulidade e inexistência de citação, ou, perdão, a inexistência não, a nulidade da citação. Você vai trazer que a citação foi nula, que deveria ter observado o prazo mínimo de 5 dias, e, portanto, a audiência e o prazo deve ser redesignado. Ok? Incompetência absoluta ou relativa. A relativa, gente, diz respeito a território, não cabe no processo de trabalho. Incompetência relativa não cabe no processo de trabalho na contestação. Cabe como exceção de incompetência territorial. Peça autônoma. Ramiro, como assim? Eu, Ramiro, trabalhei a vida inteira em Goiânia. Então, tem que ajuizar a ação em Goiânia. Mas eu fui demitido e mudei para Rolândia, no Paraná. Eu ajuizei a ação em Rolândia, no Paraná, embora eu tenha trabalhado em Goiânia. O que a empresa tem que fazer? Apresentar a exceção de competência territorial, artigo 800 da CLT, para tirar o processo de Rolândia e trazer para Goiânia. Ou seja, competência territorial no processo de trabalho, eu não vou discutir com preliminar de contestação, mas sim exceção de competência territorial. A gente vai estudar isso, vocês já estão vendo isso, inclusive, né, na parte teórica, então fiquem com o coração bem leve. Dando sequência, a incompetência absoluta são os casos que não são competência da Justiça do Trabalho. Ramiro, onde que eu vou encontrar o que a Justiça do Trabalho julga? Artigo 114. O que não está no artigo 114 da Constituição não é caso da Justiça do Trabalho. E aqui no 109 a gente tem situações de competência da Justiça Federal, para ficar mais claro. Mas tudo aquilo que está no 114 é competência da Justiça do Trabalho. O que não está no 114 não é competência da Justiça do Trabalho. Tranquilos? E aí, dentre todos eles, eu peço uma atenção muito especial para a súmula vinculante 53. Tem outros dispositivos, mas eu vou utilizar basicamente a súmula vinculante 53. Como assim? Quando vocês forem fazer a leitura da súmula vinculante 53,
vocês vão ler o seguinte texto. Eu vou até abrir aqui para vocês. Vai trazer que a Justiça do Trabalho, compete à Justiça do Trabalho, julgar e processar a execução, inclusive de ofício, deixa eu abrir aqui para vocês, inclusive de ofício, das contribuições sociais decorrentes da sentença que proferir e acordos com homologado, ok? Esse é o texto da súmula vinculante 53. Então, quando a gente faz uma leitura sem atenção, o que a gente vai perceber aqui? A competência de trabalho, prevista no artigo 114, da Constituição, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por eles homologados. Aqui eu vou querer que vocês grifem execução de ofício, grifem lá, já podem grifar de amarelo no seu código, e depois condenação constante de sentença, acordos por ela homologados, ok? Então, vamos fazer a execução de ofício, condenação constante de sentença e acordos homologados. Por quê? O que a gente depende disso, professor? A Justiça do Trabalho tem competência para executar as contribuições sociais. O que é contribuição social? O valor que é repassado ao INSS, a Justiça do Trabalho tem competência para executar as contribuições sociais, os valores passados pelo INSS, das condenações que ela proferir e dos acordos que ela homologar, certo? Só que quem está fazendo a defesa? Você. E você é um frango ou você é foda pra cacete? Você é foda pra cacete. Você é o cara, você é a mina, você é tudo de bom. Você é o Rodrigo Hilbert do direito. Né? Você consegue fazer tudo. Então, se é você que está fazendo a defesa, meu irmão, minha irmã, não tem para ninguém. Vai ter procedência do pedido? Não. O juiz do trabalho não vai condenar. E se ele não vai condenar, não há competência da Justiça do Trabalho para executar o INSS. Tranquilos? Pronto, peraí. Então, a Justiça do Trabalho tem competência para executar o INSS quando houver condenação e quando houver acordo, certo? Certo. Como sou eu que estou fazendo a contestação, não vai ter condenação, certo? Certo. Portanto, a Justiça do Trabalho não pode executar o INSS, é isso? É isso. Porque não vai ter condenação, porque quem fez a contestação é você, e você é o pica das galáxias, ou a pica das galáxias. Tranquilos? Ou pique das galáxias. Ok. Enfim, você é foda. E aí, como não vai haver condenação, não vai ter, a Justiça do Trabalho não vai ter competência para executar o INSS. Então, nós vamos ter uma preliminar de incompetência absoluta, não é competência de Justiça do Trabalho. E isso vale só para as questões, tá? Perdão, isso vale só para as peças. Nas questões, vocês vão ter que ler o exercício. Eu vou reiterar isso, inclusive, nos nossos encontros. Fazer exercício dessa forma. Mas vale só para a peça. Então, desse momento, já grave. Na contestação, se eu ler alguma coisa na peça falando que requereu contribuição social, requereu contribuição previdenciária, requereu execução do INSS, são tudo sinônimos. Se eu ler qualquer coisa disso, eu vou abrir uma preliminar de competência absoluta, dizendo que o Justiça do Trabalho não tem competência para promover essa execução dos valores decorrentes à contribuição previdenciária, valores decorrentes ao INSS, contribuição social. O fato, você vai dizer que ele pediu isso. O direito, você vai dizer que nos termos da súmula 53 do STF, não é competência da Justiça do Trabalho. O pedido você vai requerer que o processo seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para este pedido. Certinho? Nas questões a gente vai falar um pouco mais. Próprio, não entendi, mas já grava isso. Já grava isso, tá? E o acordo? Querido, você está entregando uma peça para a FGV, você não está fazendo acordo. Você vai falar, fiscal, chega aí. Olha, põe lá para Jojo Todinho, personagem fictício, acordo. Não vai ocorrer assim, né? Então, dando sequência, queridos. Vamos aqui. Vai contar também, às vezes, um caso houve um pedido de condenação criminal. Lembre, a Justiça do Trabalho não tem competência para condenar criminalmente, como eu falei, tem competência material. Incorreção do valor da causa. Ele vai ter que trazer uma série de somatórios de pedidos que estão errados. Nunca caiu, acho improvável cair. Por quê? Porque você não tem calculadora, tá? Inépcia da petição inicial, artigo 330, parágrafo 1º do CPC. Vai lá no 305 e faça a leitura. Prof, como que eu vou identificar a inépcia? A inépcia, as principais situações que ela vai cobrar de vocês é quando falta a causa de pedir ou falta pedido. Como assim? Você vai ler o texto e você vai ter uma sensação assim, hein? Você vai ler e fala, que porra é essa? Qual que eu estou sentindo isso o tempo todo? Calma, é em relação ao pedido. Então, por exemplo, vai contar assim, Ramiro alega que levou um tapa na cara do gerente na frente de todos os colegas.
E aí você lê o texto todo e só está lapidando que o Ramiro alega levou um tapa. Mas tá, por que o Ramiro alegou isso? Ele alegou. O que vocês pediriam se um cliente chegasse para vocês e falasse: olha, eu levei um tapa na cara na frente de todos os colegas. O que vocês iam pedir? Vocês iam pedir: nossa, não dê mais tapa. Dano moral. Mas eu não fiz esse pedido. Então você tem a causa de pedir, mas não tem o pedido. Portanto, é inepto esse pedido. Porque existe a causa de pedir, mas não há um pedido. Tranquilos? Ou vai cair um que tem o pedido, mas não há causa de pedir. Você lê o texto todo e fala: Ramiro requereu adicional noturno. Mas no texto não fala em nenhum momento qual é a hora que eu trabalhava. Então, como que eu requeria adicional noturno se não menciona o exercício e a hora que eu trabalhava? Tranquilos? Porque a causa de pedir é que eu tenho que trabalhar das 22 às 5 para eu pedir adicional noturno. Então, tem pedido, mas não tem causa de pedir. Ou ele vai te contar o não cumprimento da lá do artigo 840, parágrafo primeiro. Vai dizer que eu não atribuí valor aos pedidos deduzidos. Vai dizer que eu não trouxe um pedido determinado. Eu não cumpri os requisitos da petição inicial. Você vai abrir uma preliminar de inépcia da petição inicial e vai pedir a extinção deste pedido em virtude da inépcia. Tranquilos? E aí, dando sequência, perempção, artigo 731 e 732 do CLT. Tudo isso que está de vermelho, que descrevam a lápis no seu código, conforme foto mencionada na cor. Quais são os casos de perempção? O reclamante fez a reclamação trabalhista verbal e não reduziu a termo no prazo de 5 dias. Ou o reclamante deixou de comparecer por 2 vezes a audiência trabalhista, gerando arquivamento do processo. E aí ele fica 6 meses sem poder ingressar em juízo novamente com o mesmo pedido. Como que a banca vai te contar isso? Dessa forma que eu expliquei. Ela vai contar para você que o reclamante fez a reclamação trabalhista verbal e reduziu a termo no prazo de 10 dias. Então, só tinha 5. Portanto, você vai reduzir a preliminar de prevenção. Ou ela vai te contar que ele faltou a 2 audiências, que entrou com o processo pela terceira vez, 1 mês depois. Não, peraí, se ele deu causa de arquivamento por 2 vezes por não comparecimento, gerou prevenção. Ele tem que esperar 6 meses para ajuizar com a ação novamente. Tranquilos? E aí, gente, lembrando, é para escrever solado ao lápis e fazer a leitura dos dispositivos, para que haja sentido. Isso aqui, gente, todas as suas fundamentações de preliminares não vão ser baseadas em 337. Elas serão baseadas nos artigos que eu estou colocando ao lado, a depender da circunstância. Tranquilos? Litispendência, no próprio artigo 337, parágrafo 2º, parágrafo 3º do CPC, quando é as mesmas partes, mesma causa de pedido, mesmo pedido. Coisa julgada. Olha, pasme, coisa julgada é quando houver uma coisa que já foi julgada. Uau, professor, you blow my mind. Ele vai te contar que o reclamante já entrou com a ação anteriormente e que teve uma sentença que transitou no julgado, ou ele vai te contar no exercício que ele fez um acordo judicial, dando quitação geral. Então, tem coisa julgada. E aí eu fiz referência a 2 dispositivos que vocês poderiam utilizar nesses casos, tranquilos? Que é o artigo 502 do CPC e a OJ 132 da SBDI2 do TST. Então, ele vai te contar ou que já houve um acordo judicial que transitou em julgado, ou que houve uma reclamação anterior que transitou em julgado. Então, você vai citar a preliminar de coisa julgada, dizendo que essa demanda é incabível porque já houve coisa julgada. Conexão, artigo 55, o 286 que vocês utilizam na prevenção. Nesse caso, ele vai te contar de um outro processo que existe que tem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Tranquilos? Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Ele vai te noticiar alguma situação que há um vício do consentimento ou que há uma falha na procuração, certo? Que o reclamante entrou com uma ação, agente de advogado que não juntou procuração dos autos, sem poderes para tanto. Convenção de arbitragem, esse aqui, muito provável que caia. Artigo 507A do CLT. Ele vai te contar no exercício, ele vai noticiar para você no exercício, que o reclamante recebia acima de 2 vezes o teto do RGPS. Ah, próprio, então é empregado hipersuficiente, certo? Errado, errado. Empregado hipersuficiente tem que receber acima de 2 vezes o teto do RGPS, salário igual ou superior a 2 vezes o teto do RGPS e ter ensino superior completo. Já a convenção de arbitragem, basta receber acima de 2 vezes o teto do RGPS. Então, ele vai te contar no exercício, então, você vai ter que contestar, que ele trabalhava recebendo acima de 2 vezes o teto e que ele firmou uma cláusula de arbitragem. Aí você vai abrir a preliminar dizendo, olha, não era o seu trabalho que tinha que aparecer essa demanda, e sim a corte arbitral. Que na forma do artigo 507A, ele celebrou a cláusula convencional de arbitragem, então o processo tinha que ser corrido lá na corte arbitral. Tranquilos?
faça um favor para o prof, abra o seu código aqui, abre o seu código aqui embaixo e abre na tela a CLT. Aí você faz a leitura do 507A, lendo o 444, parágrafo 1. São diferentes. Na nossa Sendicas, vocês já têm esse material também. Espero que já tenham visto. Certinho? Então, ele vai te contar um caso que houve a assinatura de uma cláusula complementar de arbitragem e que o empregado recebia acima de 2 vezes o teto da IGPS. E aí você vai deduzir que a ação não deveria ser analisada na Justiça do Trabalho, mas sim na sim na Corte Arbitral. Ou vai te trazer a ausência de legitimidade de diferença processual, isso aqui é mais difícil, né? Quem tem a parte legítima é aquela que sofreu o dano, quem tem interesse é quem foi prejudicado. Então, por exemplo, no caso, vai ser muito mais improvável esses requisitos, porque ele vai te falar, assim, de fato, de um reclamante que trabalhava na empresa e que sofreu alguma coisa, ok? Inciso 12. Falta de calção ou outra prestação que a lei exige como preliminar. Exemplo, artigo 854, parágrafo 3º. Vocês já fizeram ele na reclamação. Se o reclamante não compareceu à audiência inicial e não justificou o motivo pelo qual não compareceu no prazo de 15 dias, o processo é arquivado. E para ele poder ajuizar a ação de novo, ele tem que pagar as custas. Pagamento das custas da condição de ingresso de nova demanda. O exercício vai te contar que ele não compareceu à audiência inicial do primeiro processo, ajuizou uma nova ação, mas não pagou as custas daquele primeiro processo. Aí você vai abrir uma preliminar de falta de prestação que a lei exige como preliminar. O artigo 836 do CLT seria mais uma questão, provavelmente, porque ele traz que para a ação rescisória tem que fazer um depósito prévio de 20%. Então, vai te contar que ele entrou com uma ação rescisória, mas não fez a calção de 20%. Ok? Indevida concessão do benefício de justiça gratuita. Vai trazer aquele pedido de benefício de justiça gratuita que ele recebe acima de 40% do teto do RGPS, ou que não comprovou essa questão do benefício de justiça gratuita por provas documentadas. E você vai reduzir a indevida concessão do benefício de justiça gratuita. Certinho? Isso aqui é bem resumido, mas eu peço urgentemente que vocês façam a leitura disso, certo? E aí, a gente vai, no próximo tópico, no próximo vídeo, falar de prejudicial de mérito e convenção. E depois eu finalizo fazendo um videozinho de esqueleto para vocês, tá bom? Pessoal, vamos com tudo. A aprovação tá perto. Um beijo.